Olá a todos, meu nome é Eli Severiano, estou ministrando a disciplina Conceitos Essenciais de Routing e Switching do curso técnico de rede de computadores. Hoje a gente vai falar sobre comutação de rede e vamos falar também sobre VLAN, dando sequência aí, trabalhando já com a unidade 2. Primeiramente, o conceito de switching, a gente já viu um pouco de switching, né? Só que agora a gente vai entender como funciona o switching. E encaminhamento de quadro ou encaminhamento de pacote é universal em rede de computadores. Vários tipos de comutadores são utilizados, como LANs, que são redes locais, WANs, que são redes sem fios, e na rede telefônica também, PSTN. A decisão sobre como o computador envia o tráfego é feita com base no fluxo desse tráfego, né? Então existem dois termos ali associados, o Ingress e o Egress. O Ingress é usado para poder descrever a porta em qual um quadro entra no dispositivo, ou o pacote entra no dispositivo. Já o Egress é utilizado para descrever aí a porta que os quadros são utilizados ali, que utilizarão aí ao sair do dispositivo. Um comutador LAN mantém a tabela que é referenciada ao encaminhar o tráfego através do comutador. A única inteligência de um switch LAN é a capacidade de usar a tabela aí para poder encaminhar o tráfego. Um switch LAN encaminha um tráfego com base na porta de entrada e no endereço MAC destino de um quadro Ethernet. Com um comutador LAN, existe apenas uma tabela de comutação principal, que descreve uma associação estrita entre endereços e portas MAC. Portanto, um quadro Ethernet com um determinado endereço de destino sempre sai ali da mesma porta de saída, independente da porta que ele entra, né? Nesse caso de LAN. Aqui é um exemplo, ó, tá vendo? Você tem as portas, né? Aqui tem o porta 1, 2, 3 e 6. Aí eu tenho um endereço de destino, ó, por exemplo, o quadro ou o pacote, e ele vai para a porta 1. Aí o A vai para a porta 2, entendeu? Como funciona ali a comutação ali dos pacotes na rede, né? Como vão se dando os destinos. Ele vai em volta lá dos endereços, né? E cada um desses endereços ele vai ali para uma determinada porta. Por isso a questão de comutação, né? Que os pacotes eles vão saindo de um local para o outro, ou quadro, né? Ou frame. A tabela de endereços ali no MAC do switch. O switch ele é composto por circuito integrado e de um software, né, que controla os caminhos de dados através do switch. Os comutadores usam o endereço MAC, né, de destino para direcionar as comunicações de rede através do comutador pela porta apropriada. Então ele vai sempre ali em direção a um determinado destino. Para que um switch saiba qual é a porta que ele vai utilizar para transmitir aquele quadro, primeiro ele precisa saber quais são os dispositivos que estão ali na porta, né? À medida que o switch ele vai aprendendo o relacionamento, né, a questão da negociação, né, das portas, ele cria uma tabela chamada de tabela de endereço MAC. Essa tabela é armazenada em CAN, ou seja, Content Addressable Memory, ou seja, a memória endereçável de conteúdo, que é um tipo especial de memória, que é utilizada aí por aplicativos de pesquisa de alta velocidade. Por esses motivos, a tabela MAC às vezes também é chamada de tabela CAN. Os switches LAN, que são os switches de rede locais, né, determinam como lidar com esses quadros de dados, né, conforme eles vão chegando. Mantendo ali aquela tabela de endereço MAC, né? A gente vai ver aí mais para frente a representação dessa tabela. Sendo assim, um switch ele preenche essa tabela de endereço, gravando ali o endereço de MAC de origem em cada um dos dispositivos que estão conectados ali a uma determinada porta, que como vocês sabem, cada porta de switch ela vai estar ligada ali a provavelmente um dispositivo, né? E aí ele vai fazer referência às informações da tabela do endereço MAC para poder enviar aí esses quadros
a um dispositivo específico para fora da porta. E aí é muito importante entender, né, mais do switch para poder entender como funciona a prática do switching, né? Então, para isso, existe um método que a gente chama de método de aprendizado e encaminhamento do switch, né? E esse método ele é dividido em algumas etapas, né? Em duas, no caso. É executado ali porque esses quadros de Ethernet eles vão entrar no switch, só que eles entram de maneira ordenada, né? Sendo assim, existem aí a primeira etapa, que é examinando os endereços MAC de origem. Todo quadro que entra em um switch é verificado quanto ao aprendizado das novas informações. Isso é feito examinando o endereço MAC de origem, que é para poder identificar da onde está vindo aquele dispositivo, né? E o número de portas em que o quadro entrou no comutador. Se o endereço MAC de origem não existir na tabela de endereço, o endereço MAC e o número da porta serão adicionados ali à tabela. Então ele vai adicionando. Toda vez que é conectado ali um dispositivo na porta do switch, né? Mesmo que o endereço desse MAC não exista, ele vai atribuir um endereço ali e também o número da porta, né? Que ele vai ficar alocado. Se o endereço MAC de origem já existe, o switch ele vai atualizar o timer de atualização dessa entrada. Por padrão, a maioria dos switches Ethernet mantém uma entrada na tabela por 5 minutos. Se o endereço MAC de origem existir na tabela, mas em outra porta, diferente switch tratará isso como uma nova entrada. Então, por quê? Porque ele vai fazer o reconhecimento daquele novo dispositivo. Uma vez que, por exemplo, se ele estava conectado à porta 2 lá do switch, um dispositivo, conectei lá um computador. Aí numa outra vez eu vou chegar lá e vou conectá-lo, não sei, na porta 4. Fazendo isso, ele vai novamente pegar lá a tabela de endereço e vai ali associar como se fosse uma nova entrada. E aí essa entrada é substituída usando o mesmo endereço de MAC, mas com o número de porta atual. Então ele vai atualizando automaticamente o número da porta ali que está associado. Isso na etapa 1. Na etapa 2, ele vai encaminhar. Aqui eu tenho um fluxozinho de como vai funcionar mais ou menos. Se o endereço MAC ele for um endereço unicache, o switch ele vai procurar uma correspondência entre o endereço MAC de destino do quadro, né, e uma entrada na respectiva tabela de endereço MAC. Se o MAC destino estiver na tabela, ele vai encaminhar o quadro para fora da porta especificada. Se o endereço de MAC destino não estiver na tabela, o switch vai encaminhar o quadro para todas as portas, exceto para a de entrada. Isso é chamado de unicache desconhecido. Se o endereço MAC de destino for o endereço de broadcast ou multicache, o quadro será enviado aí para todas as portas, exceto a de entrada. Tá vendo? Aqui eu tenho as portas, que representa switch 1, switch 2. Aqui tem o router, né, que está direcionando ali a rede da internet. E aí, cada dispositivo que está conectado, ele tem um endereço lá de MAC. Aí ele vai checar, foi conectado. Ele viu lá que esse dispositivo ele foi conectado na porta, ele já vai associar aquela porta àquele endereço MAC que está ali. Aqui, tá vendo? Address table, aqui, o endereço MAC, que está conectado. E aí ele vai demonstrando, cada uma delas, as que estão conectadas, né? Porque é igual aqui, o switch 1 está passando para 2, mas como ele está na porta 1, ele já identificou ali, o endereço do MAC. Então ele vai sempre endereçando, né? De forma correta. Existe também ali os domínios de colisão, né? Que a gente vai entender um pouco melhor de como funciona, né? Nos segmentos Ethernet baseado em hub herdado, os dispositivos de rede eles vão competir por mídia compartilhada, né? Os segmentos de rede que compartilham a mesma largura de banda entre os dispositivos são conhecidos como domínio de colisão. Quando dois ou mais dispositivos no mesmo domínio de colisão tentam se comunicar ao mesmo tempo, ocorrerá uma colisão.
É como se eu tenho dois dispositivos, né, e ele vai tentar de alguma forma passar ali pelo mesmo caminho, e aí eu tenho esse problema aí do domínio de colisão. Se uma porta switch aí estiver operando em half duplex, né, que ele não envia e recebe ao mesmo tempo, cada segmento estará aí em seu próprio domínio de colisão. Não há domínio de colisão quando as portas switch estão operando em full duplex. Por quê? Porque ele envia e recebe, né, ao mesmo tempo. Então, só vai haver o domínio de colisão efetivamente se o switch ele estiver trabalhando em half duplex. Aí aqui, ó, tem a demonstração, ó, tá vendo? De como é que funciona a negociação automática, né? No full duplex ele consegue fazer, já no half duplex ele não se comunica, e em 100 Mbps também, ó, ele faz a negociação direta do dispositivo com o switch. Eu também tenho os domínios de transmissão. Um conjunto de switches interconectados forma um único domínio de broadcast. Somente um dispositivo de camada de rede, como o roteador, pode dividir ali um domínio de broadcast camada 2. Os roteadores são usados para segmentar o domínio de broadcast, mas também podem segmentar ali um domínio de colisão. Quando o dispositivo envia o broadcast de camada 2, né, o endereço MAC de destino é definido somente com a quantidade lá de binários. Sendo assim, o domínio de broadcast é conhecido como broadcast MAC de camada 2. O domínio de broadcast consiste em todos os dispositivos de LAN que recebem quadro de broadcast de um host. Aqui o exemplo, tá vendo? Ó, eu tenho os dispositivos conectados, aqui eu tenho um switch, e aqui, ó, ele vai fazendo o que? Ele vai enviando os quadros, ó, tá vendo? Chegou aqui do servidor para o switch ele encaminha ali para os dispositivos que estão conectados. Depois disso, que ele encaminhou para aqueles dispositivos que estão conectados, aí ele vai seguindo a rota, né, da conexão dessa rede, indo até o outro switch e fazendo o mesmo processo. Então, esse símbolo aqui representa o broadcast, ó, que está sendo enviado. Então, todos aqui estão recebendo, ok? Agora a gente vai entrar na segunda parte aqui da unidade 2, que é a VLAN. A VLAN ela é muito importante porque, como o próprio nome diz, né, virtual LAN. Às vezes é muito difícil para você poder, digamos assim, dimensionar, né, a sua rede e dividi-la, né, de maneira correta e segura. Então, é muito importante o seu uso da VLAN. Praticamente sempre quando você fala de uma rede comutada, você basicamente também fala ali, associa ao pensamento da VLAN. Porque a VLAN ela vai oferecer ali segmentação e flexibilidade ali organizacional. Em um grupo de dispositivos em uma VLAN, os elementos comunicam-se como se estivessem conectados ali ao mesmo cabo. As VLANs são baseadas em conexões lógicas ao invés de conexões físicas, ó, tá vendo? Eu tenho uma VLAN 2, ó, tá vendo? Terceiro andar, segundo andar e o primeiro andar. Aí eu basicamente eu meio que crio uma VLAN para cada ambiente, ó. Conforme mostrado na figura, as VLANs são a rede comutada que permite que usuários de vários departamentos, por exemplo, eu tenho aqui uma VLAN para o departamento de TI, eu tenho uma VLAN para os recursos humanos e aqui eu tenho uma VLAN para os recursos de venda. Só que, como eu estou conectado numa rede, todas elas se falam. As interfaces dela, como vocês vão ver mais para frente, elas são habilitadas para permitir essa comunicação de forma segura. Todos esses setores eles se comunicam ali a mesma rede, independente ali do switch físico que está sendo utilizado, né? Eu posso estar conectado ali a switches diferentes, não importa. Através da VLAN eu consigo conectar ali a basicamente a mesma rede. Então a VLAN ela permite ali o administrador de rede que segmente, né,
essa rede para poder atender um determinado projeto, né? Uma estrutura um pouco mais complexa, né? Pacotes tanto de unicast, broadcast ou multicast, eles são encaminhados e inundados apenas para dispositivos finais da VLAN, onde os pacotes são fornecidos. Então, o meio de transmissão acaba sendo muito mais seguro. Os pacotes destinados aos dispositivos que não pertencem à VLAN devem ser roteados por um dispositivo que permita o roteamento. Várias subredes, pode existir uma rede comutada, sem uso de várias VLANs. Entretanto, os dispositivos estarão no mesmo domínio ali de transmissão, de camada 2. Isso significa que todas as transmissões de camada 2, com uma solicitação de ARP, serão recebidas ali por todos os dispositivos da rede comutada. Mesmo pessoas que não devem receber ali a transmissão. Então, uma VLAN é um domínio de broadcast, claramente, que pode abranger ali vários segmentos de LAN físico. Então, ela melhora o desempenho da rede, né? Separa os domínios de transmissão em domínios menores, o que acaba até melhorando a velocidade, né, da rede. Eu não fico com uma rede congestionada, né? Minha largura da banda melhora. E aí, se um dispositivo em uma VLAN entre um quadro Ethernet de transmissão, todos os dispositivos recebem o quadro. Mas os dispositivos de outras VLANs não, porque é tratado ali individualmente. Igual a gente viu, né, por setor. E aí é lógico que pode ser implementado, né, políticas de segurança diretamente ali no switch e para poder permitir ali o acesso, por exemplo, a minha VLAN 10 não vai enxergar a 20. Eu posso fazer essa restrição através ali da configuração correta do meu switch. Os benefícios, né, da VLAN, que são inúmeros, né? Cada VLAN ela trabalha em uma rede comutada, né, uma rede IP. Portanto, o projeto de VLAN deve levar em consideração aí a implementação de um esquema de endereçamento de rede, né? Esse endereçamento de rede ele é hierárquico. Isso significa que o endereço de IP são aplicados ali nos segmentos da VLAN de uma forma que leva toda a rede em consideração. Tá vendo? Aqui eu tenho, como se eu tivesse vários setores, tá vendo? Aí aqui eu tenho um determinado switch, né? Ali tenho, é lógico, a interface, né, que está ligada a cada um. Aqui eu tenho o Fast Ethernet, né? E lá em cima eu tenho o gigabit. Aí cada interface, você está vendo? Ela está ligada a uma VLAN. Eu tenho a VLAN 10, a VLAN 20 e a VLAN 30. Aqui, mesmo o dispositivo estando em outro switch, ele está na VLAN 10. Então eu segmento. Por exemplo, só quem vai acessar, independente de onde estiver o switch, aquela determinada VLAN é um segmento ali de usuário. Então eu consigo fazer essa configuração através ali, é claro, da configuração devida da minha VLAN. Isso facilita muito a minha rede, porque aqui eu tenho um switch em um determinado setor, um outro switch em um determinado outro local físico, né? Só que aqui, como eu segmentei VLAN, eu vou levar em consideração quando esse dispositivo estiver conectado em rede, sempre que for um professor que acessar, né, um computador, ele vai estar na VLAN 10. Se for um aluno, mesmo que esteja aqui, ele vai acessar a VLAN 20. Se for um convidado, por quê? Porque aí eu isolo e se tiver alguma possibilidade de ataque, eu consigo isolar para poder, digamos assim, descobrir de forma mais segura da onde está vindo aquele acesso, né? Quando eu for dar lá um show, interface brief, né? Aí os benefícios, né? Domínio de transmissão menores, maior segurança, que é o que eu acabei de falar, né? Eu não tenho como, por exemplo, deu um problema na minha rede, eu identifiquei que foi por parte dos alunos. Mas por quê? O que está sendo permitido ali para aquela VLAN que aqueles alunos estão? Maior eficiência em TI, né? Porque eu consigo ter o gerenciamento bom de rede. E aí eu nomeio, né, cada uma das VLANs, o custo reduzido, porque eu consigo trabalhar ali dentro daquela estrutura, né, claro, física de rede local, mas eu consigo trabalhar de forma ali
mais segura, né? Colocando aqueles switches diferentes para se comunicar através de VLANs ali específicas. E projetos ali de gerenciamento de aplicativo também mais simples, porque eu consigo atender ali tranquilamente ali vários setores diferentes e vários locais diferentes ali através dessa VLAN. Aí os tipos de VLAN, que é muito importante, né? Que não existe só uma VLAN. Por exemplo, a gente vai ver que existe VLAN padrão, VLAN de voz. Então, e cada VLAN ela tem a sua configuração. Por exemplo, a VLAN padrão, ela é geralmente configurada ali em um switch Cisco, né? Como VLAN 1. Todas as portas switch estão na VLAN 1, a menos que esteja explicitamente configurada para estar em outra VLAN padrão. Então, eu crio uma VLAN padrão, defino ela ali e sempre vou trabalhar ali com aquela VLAN. Por exemplo, se eu der um show VLAN brief, eu vou enxergar, ó, tá vendo? Vou enxergar as portas, as interfaces, né, que estão ali ativas ali naquela VLAN, ó, tá vendo? Ó, o número da VLAN, a VLAN padrão, as interfaces que estão ativas, ó. Fast Ethernet 0/1, Fast Ethernet 0/2, até a Gigabit Ethernet, assim sucessivamente. Aí eu tenho a DeraVLAN. A DeraVLAN, que é a VLAN de dados, são configurados ali para separar o tráfego gerado pelo usuário. Também são conhecidas como VLAN de usuário, porque separa a rede de grupo de usuário ou dispositivo, né? Então, uma rede moderna teria muita VLAN de dados, né? Então, aí eu tenho que também observar se essa VLAN de dados caberia aí para mim, nesse sentido. Eu tenho a VLAN nativa, que o tráfego ali da VLAN deve ser marcado ali com o seu ID. E quando é enviado para outro switch, as portas de tronco, né, o entrocamento que geralmente a gente faz para poder ter acesso ali de uma outra interface a essa VLAN, ela pode suportar ali a transmissão de tráfego marcado, especificamente através ali de uma porta tronco 800 do barramento ali 800.1Q, né, insere uma marca ali de 4 bytes de cabeçalho do quadro Ethernet para identificar a VLAN o qual o quadro pertence. Um switch também pode enviar o tráfego não marcado através de um link de tronco. O tráfego não marcado é gerado por um switch e também pode vir de dispositivos legados, né? É uma prática recomendada aí para configurar a VLAN nativa como uma VLAN não utilizada, distinta aí da VLAN 1, que é a VLAN padrão, e das outras. Aí eu tenho a VLAN de gerência, que é a VLAN aí que é configurada especificamente para o tráfego de rede, que aí inclui SSH, Telnet, HTTPS e esses protocolos ali, a maioria de transporte, SSH de segurança, né? Por padrão, a VLAN 1 é configurada com a VLAN de gerenciamento em um switch de camada 2. Eu tenho a VLAN também de voz, né? A VLAN de voz ela é separada ali para oferecer o suporte VoIP, né? Porque e aí geralmente o serviço que é utilizado para voz, né? Para poder fazer ligações ali via IP. Aí eu tenho a estrutura da VLAN de voz, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? O switch ele é configurado para suportar o tráfego de voz. Usa a VLAN 150, né, para a VLAN de voz. Prioriza o tráfego de voz, ok? Aqui é a porta do switch, ó, tá vendo? É configurada para suportar o tráfego de voz. A porta envia os quadros LCDP para fornecer informações utilizadas pelo telefone LVIP. A porta encaminha os quadros associados à VLAN 150. Aqui. E aí eu consigo trabalhar, né, essa VLAN. Definindo ali troncos de VLAN. As VLANs elas não seriam muito úteis sem o tronco, né? Como eu falei, o entroncamento, né? Geralmente é como a maneira que você faz para aquelas VLANs diferentes elas se comunicar, né? Então esses troncos ele permite que todo o tráfego se propague ali entre os switches. Por isso que na hora que você vai fazer esse entroncamento,
é importante que ele esteja configurado da maneira correta. Porque se você deixar de habilitar ali alguma interface para poder fazer o entroncamento, você não consegue se comunicar. O entroncamento é basicamente o recurso que você utiliza ali para se comunicar através de uma determinada interface. Ó. Você pode ser através da Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e Ethernet 10 Gigabit. Não importa ali a interface. Ele vai conseguir fazer ali a configuração, contanto se você configurar esse entroncamento ali de maneira correta. Aí uma diferença entre as redes sem VLAN, né, e as redes com VLAN. Aqui, ó, por exemplo, você está vendo? Você envia o broadcast, aí depois, para você receber esse broadcast, ó, ele vai e demora, né? Você tem um probleminha. Aqui já com VLAN não tem problema, porque daqui você já pega e já envia, ó, e aí já sai, de acordo com o entroncamento, ele já vai seguindo ali o caminho, tá vendo? Ele tem um entroncamento tanto para VLAN 10, né, quanto para VLAN 20. Então ele já vai direto, entendeu? Ele não precisa ter que enviar o broadcast para cada um individualmente, igual acontece aqui, ó, tá vendo? Daqui de corpo docente saiu para o switch, do switch vai distribuir para os demais, inclusive para o outro switch, né, para seguir o caminho da rota ali. Então, quando a gente tem a VLAN, isso acontece de maneira muito mais fluida, né? Esse quadro de difusão ali é enviado, né, rapidamente para o outro switch, e ali a conexão ela fica muito mais rápida. Aqui alguns comandos, né, para você poder criar a VLAN. Aí você vai especificar o nome da VLAN, né? Aí um exemplo, né, eu configuro terminal VLAN 20. Aí você deu o nome para VLAN End, então ele automaticamente criou. É lógico que depois você tem que associar, né, aquele determinado dispositivo àquela VLAN, né, para ele poder ter acesso. Aí a configuração ali de atribuição de porta, né, da VLAN, você dá o configure terminal, coloca a interface, interface Fast Ethernet, interface Gigabit. Aí você dá o switch port, né, Mode Access, que aí você especifica qual é ali, ó, a porta que você vai configurar para acesso. Aí você especifica, ó, qual é a VLAN, VLAN 20, VLAN 10, VLAN 30. E aí você depois dá um End para poder concluir esse acesso, ó, tá vendo? Ó? Eu vou configurar, aí depois eu vou colocar aqui aí na interface Fast Ethernet 0/6, ó, tá vendo? Fast Ethernet 0/6. E aí eu vou habilitar o modo switch port, né? E depois vou definir que ele estará ali na VLAN V20, né? A configuração daquele determinado switch. É importante ressaltar que quando eu faço a configuração, né, eu preciso associar o switch àquela VLAN, né? Por isso que é importante ali associar a interface correta. Ó. As VLANs, elas são configuradas na porta do switch, não no dispositivo fim. Então, tu precisa acessar a configuração do switch. Ó, aqui mesmo já está aparecendo, ó, switch 1. Você deu configure terminal, aí entrou na configuração, habilitou a interface, porque senão se você for configurar direto no dispositivo, não dá certo, porque é o switch que precisa estar habilitado através de uma determinada interface para poder acessar ali aquela determinada VLAN. Ok? Aí alguns materiais de consulta. Muito obrigado aí e até a próxima aula.